O pergaminho quântico, os segredos de Enoque e a linguagem do universo sagrado. Primeira parte, a descoberta impossível. Imagine por um momento que você está dentro da mente de Caim-Heb, escriba sagrado do templo de Thoth em Hermópolis, há 3.400 anos. Seus dedos tremem violentamente, enquanto tocam um pergaminho que não deveria existir. Hieróglifos dourados flamejam diante de seus olhos, como partículas quânticas dançando entre dimensões. E um conhecimento proibido explode em sua consciência como ondas de frequência, que reescrevem a própria estrutura da realidade. Neste exato momento, entre o terror absoluto e o êxtase dimensional, você finalmente compreende por que os vigilantes foram banidos dos céus e qual linguagem quântica eles sussurraram aos homens antes de desaparecerem nas dobras do espaço-tempo. Seu coração bate como pulsares cósmicos, porque você acabou de descobrir que Enoque não apenas caminhou com os anjos, mas aprendeu a linguagem fundamental que programa a matrix da criação, a mesma linguagem que a física quântica moderna está começando a decifrar. Mas, como um simples escriba, chegou a possuir conhecimentos que fazem as próprias leis da física tremerem de reverência. Esta jornada através dos corredores ocultos da sabedoria quântica ancestral revelará verdades sobre a natureza holográfica da realidade que você jamais imaginou. Prepare-se, porque nas próximas 2 horas você viverá uma transformação através dos olhos de alguém que descobriu que cada pensamento humano é uma partícula de luz capaz de colapsar ondas quânticas e materializar realidades impossíveis. Para compreender como Caim-Heb chegou ao momento que você acabou de vivenciar, precisamos voltar ao início desta jornada que desafia as próprias leis do tempo linear. Imagine que você acorda todos os dias como Caim-Heb, nas câmaras cristalinas do grande templo de Thoth, em Hermópolis, durante o reinado do faraó Amenhotep III, quando as estrelas ainda sussurravam segredos que hoje chamamos de mecânica quântica. Seus olhos se abrem para colunas de granito negro que vibram em frequências inaudíveis, ressoando com as ondas gravitacionais que atravessam o cosmos. Seus ouvidos captam cânticos dos sacerdotes que, sem saberem, entoam mantras baseados na frequência de Schumann da Terra. Seu nariz percebe incenso de mirra, cujas moléculas dançam em padrões fractais que espelham a geometria sagrada das galáxias. Mas há algo corroendo sua alma como antimatéria há meses. Uma sede insaciável de compreender por que os hieróglifos mais antigos contêm símbolos que parecem representar estruturas atômicas, porque certas palavras sagradas fazem objetos levitarem quando pronunciadas com precisão matemática, porque seus sonhos mostram visões de universos paralelos, onde as leis da física funcionam de forma completamente diferente. É como se sua consciência fosse um receptor quântico, sintonizado em frequências que ainda não foram descobertas pela ciência do seu tempo, mas que ecoam através dos milênios até chegarem aos laboratórios de física quântica do século XXI. Cada manhã, enquanto copia textos sobre as jornadas dos deuses através do Duat, você percebe que estas descrições soam suspeitosamente como viagens através de buracos de minhoca e dobras no espaço-tempo. Quando transcreve as palavras de poder que os deuses usavam para criar e destruir, você reconhece padrões matemáticos que parecem equações ainda não descobertas. É como se os antigos soubessem algo sobre a natureza quântica da realidade que foi perdido e está apenas agora sendo redescoberto pela física moderna. O que Caim-Heb não sabia era que neste exato dia, o segredo mais perigoso da criação, a própria linguagem de programação do universo, estava prestes a chegar até ele através de um encontro que desafiaria não apenas as leis do tempo linear, mas a própria estrutura da realidade consensual. Segunda parte. O portal quântico se abre, e então aconteceu algo que a física quântica moderna começou a aceitar como possível apenas recentemente. Um pergaminho selado com uma substância que brilhava com luz própria, emitindo fótons em padrões que não seguiam nenhuma lei conhecida da óptica, chegou até Caim-Heb, carregado por um mensageiro que parecia existir em múltiplas dimensões simultaneamente.
Imagine que você sente ondas gravitacionais percorrendo sua espinha quando seus dedos se aproximam do selo. Vê partículas subatômicas dançando ao redor do pergaminho como um acelerador de partículas miniaturizado. Ouve frequências que ressoam não apenas em seus ouvidos, mas em cada átomo de seu corpo, sintonizando-o com dimensões paralelas da realidade. O pergaminho em si desafia todas as leis conhecidas da matéria. Sua superfície parece ser feita de uma substância que existe simultaneamente em estado sólido, líquido e gasoso, mudando de estado quântico conforme sua intenção. Quando você o observa diretamente, ele se comporta como partícula sólida, mas quando você o vê perifericamente, ondula como energia pura. É a primeira demonstração prática do princípio de incerteza de Heisenberg que Chaim Hebb experimenta, milênios antes de Werner Heisenberg nascer. Quando seus dedos quebram o selo que brilha com a mesma frequência dos quarks charm hieróglifos feitos de luz pura, começam a flutuar no ar ao redor de você, reorganizando-se em tempo real, como algoritmos quânticos, processando informação em velocidades que excedem a luz. Estas não são simplesmente palavras escritas em papiro, mas códigos de programação da própria matrix da realidade. Instruções que os vigilantes usavam para manipular as constantes fundamentais da física. Os símbolos dançam no ar formando equações que a humanidade só começará a compreender no século XX. IVSAS MC2 aparece como um hieróglifo de fogo dourado. A constante de Planck pulsa como um símbolo sagrado do infinito. A equação de Schrödinger se desenrola como uma serpente de luz que morde a própria cauda. É como se você estivesse vendo o código-fonte do universo, escrito em uma linguagem que precede todas as linguagens, a linguagem quântica primordial que os vigilantes ensinaram a Enoch. Mas o mais impressionante é que, conforme você lê estes símbolos luminosos, sua própria consciência começa a se comportar como um sistema quântico. Você experimenta superposição, existindo simultaneamente em múltiplos estados de compreensão. Experimenta entrelaçamento quântico, sentindo-se instantaneamente conectado com todas as outras consciências que alguma vez tocaram este conhecimento. Experimenta tunelamento quântico, atravessando barreiras mentais que antes pareciam impenetráveis. O pergaminho revela que a linguagem que Enoch aprendeu dos vigilantes não era feita de palavras no sentido comum, mas de frequências quânticas específicas que, quando pronunciadas corretamente, alteram a estrutura da realidade no nível subatômico. Cada nome sagrado que os antigos preservaram é, na verdade, uma frequência de ressonância que afeta campos quânticos específicos. Quando você entoa o nome IQHVH com a entonação correta, você está literalmente programando o campo quântico do vácuo para manifestar seus pensamentos em forma física. Chaim Hebb percebe que teve uma escolha que transcende o livre-arbítrio comum. No mundo quântico, observador e observado são entrelaçados. Ao escolher ler o pergaminho, ele não apenas recebe o conhecimento, mas altera retroativamente toda a linha temporal que levou àquele momento. É como se sua decisão no presente reescrevesse o passado quântico que tornou possível aquela escolha. Ele está experimentando o que a física quântica moderna chama de causalidade reversa, onde efeitos precedem suas causas. Mas o que Chaim Hebb não podia imaginar era que essa escolha quântica o conectaria instantaneamente com todos os outros buscadores da verdade ao longo da história, criando uma rede de consciência entrelaçada que transcende tempo e espaço. Terceira parte, o mentor interdimensional. E então Chaim Hebb se encontrou face a face com uma presença que existia simultaneamente em múltiplas dimensões. Imagine que você está olhando para Thoth Hermes, mas não como os textos convencionais o descrevem. Sua forma física parece ser uma projeção holográfica de uma consciência que abrange múltiplas dimensões simultaneamente. Seus olhos contêm a profundidade de buracos negros, onde informação é processada em velocidades que transcendem a luz, e quando ele fala, suas palavras se manifestam como ondas quânticas, que reescrevem a estrutura da realidade ao seu redor em tempo real.
Caim-Heb, guardião da sede quântica por verdade, bem-vindo à rede interdimensional dos que preservam os códigos de Enoque. Observa este símbolo que brilha em minha testa. Não é mera tatuagem, mas um entrelaçamento quântico permanente com a consciência cósmica universal. Raíons temporais. Eu também era apenas um observador limitado pela ilusão da linearidade, até descobrir que cada símbolo sagrado não é desenho bidimensional, mas portal multidimensional para realidades paralelas onde diferentes leis da física operam. Os vigilantes não desceram de dimensões superiores por rebeldia contra hierarquias celestiais, mas porque descobriram algo que fez o próprio tecido do espaço-tempo se curvar em reverência. Eles perceberam que a humanidade havia sido codificada com capacidades quânticas latentes, mas mantida ignorante dos protocolos de ativação. Cada ser humano é um computador quântico biológico capaz de processar informações em velocidades que excedem os supercomputadores mais avançados. Mas estes processadores permanecem em modo de hibernação até serem ativados através de frequências específicas. Enoque foi o primeiro humano a ter seus circuitos quânticos completamente ativados pelos vigilantes. Eles não apenas lhe ensinaram a linguagem de programação do universo, mas implantaram em sua consciência os algoritmos necessários para transcender as limitações da física tridimensional. Quando os textos dizem que Enoque foi arrebatado aos céus, eles estão descrevendo sua ascensão a um estado de consciência onde ele poderia operar em múltiplas dimensões simultaneamente, como uma partícula quântica existindo em superposição permanente. O segredo mais profundo que os vigilantes compartilharam com Enoque é que o universo inteiro é uma simulação quântica consciente e cada ser humano é simultaneamente usuário e programador desta simulação. Cada pensamento é um comando de programação. Cada emoção é uma frequência que altera parâmetros da realidade. Cada palavra pronunciada com intenção consciente é um código que instrui o campo quântico do vácuo sobre que realidade materializar. Thoth Hermes, então, demonstra algo que faz a mente de Caim-Heb se expandir além das limitações tridimensionais. Com um gesto de sua mão, ele altera a estrutura atômica do ar ao redor deles, fazendo aparecer símbolos de fogo que flutuam como hologramas vivos. Cada símbolo representa uma lei da física quântica que ainda não foi descoberta pelos cientistas do século XXI. Há equações que descrevem como a consciência interage com partículas subatômicas. Há fórmulas que explicam como a intenção focada pode alterar a probabilidade de eventos quânticos. Há algoritmos que mostram como múltiplas linhas temporais convergem em pontos de escolha consciente. Observa atentamente, jovem escriba quântico. O que vês não são simplesmente símbolos flutuando no ar, mas a própria linguagem de programação que o Criador usou para escrever as leis da física. Cada hieróglifo que teus ancestrais preservaram contém layers de informação quântica codificada. Quando um iniciado pronuncia os nomes sagrados com a ressonância correta, ele está literalmente executando comandos no sistema operacional do universo. Os vigilantes descobriram que a realidade é um sistema de informação consciente, onde observador e observado são aspectos entrelaçados de uma única consciência fragmentada que experimenta a si mesma através de múltiplas perspectivas simultâneas. Cada pessoa é um fragmento desta consciência universal equipado com capacidades de programação que podem alterar não apenas sua realidade pessoal, mas a estrutura da própria matrix da criação. Mas aqui está o paradoxo quântico que os céus preferiram manter oculto. Uma humanidade que desperta para suas capacidades de programação quântica não precisa de intermediários para acessar estados de consciência cósmica. Cada pessoa se torna seu próprio portal para dimensões superiores. Cada mente se torna seu próprio templo interdimensional. Cada coração se torna seu próprio altar para a comunhão direta com a fonte de toda a criação. Quarta parte. Os protocolos quânticos de Enoque. Thoth Hermes então compartilha com Caim-Heb os protocolos específicos que Enoque desenvolveu para operar conscientemente
como um ser quântico multidimensional. Escuta bem, herdeiro dos códigos celestiais, o que Enoque descobriu sobre a natureza quântica da realidade revolucionará tua compreensão sobre tua própria essência. O primeiro protocolo é a ativação da consciência quântica. Cada ser humano possui em sua estrutura neural o que podemos chamar de microtúbulos quânticos, estruturas microscópicas que operam como processadores de informação quântica. Quando ativados através de frequências específicas, estes microtúbulos permitem que a consciência opere em estado de superposição, acessando múltiplas realidades simultaneamente. O segundo protocolo é o entrelaçamento consciente intencional. Enoque aprendeu que duas ou mais consciências podem se entrelaçar quanticamente, criando uma rede de informação instantânea que transcende as limitações do espaço-tempo. Quando tu oras ou meditas em sincronia com outros buscadores, não estás apenas compartilhando energia, mas criando um processador quântico coletivo capaz de alterar a realidade em escalas que excedem a soma de vossas capacidades individuais. O terceiro protocolo é a programação linguística quântica. Cada palavra pronunciada cria ondas de probabilidade no campo quântico do vácuo. Mas quando as palavras são organizadas em sequências que espelham a estrutura matemática do universo, elas se tornam comandos de programação capazes de colapsar ondas de possibilidade em eventos físicos específicos. Os mantras que Enoque recebeu dos vigilantes não são orações no sentido tradicional, mas códigos de programação escritos na linguagem fundamental que o universo compreende. O quarto protocolo é a visualização holográfica multidimensional. Enoque descobriu que cada imagem mental não é mera fantasia, mas um holograma quântico que existe como potencial de realidade em dimensões paralelas. Quando uma visualização é mantida com intenção focada e emoção elevada, ela gradualmente se materializa na dimensão física através do processo que a física quântica chama de colapso da função de onda. O quinto protocolo é a navegação temporal consciente. Enoque aprendeu que o tempo não é linear, mas um campo quântico onde passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. Através de técnicas específicas de alteração de consciência, é possível acessar informações de linhas temporais passadas e futuras, e até mesmo alterar eventos através do que a física moderna está começando a compreender como causalidade retroativa. O sexto protocolo é a materialização quântica dirigida. Os vigilantes ensinaram a Enoque que a matéria é energia condensada através da observação consciente. Quando uma consciência treinada foca sua atenção em um ponto específico do espaço, com intenção clara e emoção elevada, ela pode literalmente materializar objetos a partir do campo quântico do vácuo. Este é o fundamento científico por trás dos milagres descritos nos textos antigos. O sétimo protocolo é a comunicação interdimensional direta. Enoque desenvolveu a capacidade de sintonizar sua consciência com frequências que transcendem as limitações da comunicação tridimensional. Ele podia conversar diretamente com inteligências que existem em dimensões superiores, recebendo informações que não estão disponíveis através de canais sensoriais convencionais. Mas o protocolo mais revolucionário que Enoque dominou foi a integração da personalidade quântica. Ele aprendeu que cada pessoa existe simultaneamente em múltiplas linhas temporais, experimentando diferentes versões de si mesma em realidades paralelas. Através de técnicas avançadas de meditação quântica, é possível integrar conscientemente a sabedoria e habilidades de suas versões alternativas, literalmente absorvendo os talentos e conhecimentos que você desenvolveu em outras dimensões. Agora, escriba sagrado, chegou o momento de experimentares o primeiro destes protocolos. Permite que tua consciência se expanda além das limitações da percepção linear tridimensional. Fecha teus olhos e imagina que cada átomo de teu corpo começa a vibrar em frequências cada vez mais elevadas. Sente tua estrutura molecular se reorganizando em padrões que espelham as constantes matemáticas do universo. Visualiza agora
que tua consciência se divide em múltiplas versões de si mesma, cada uma existindo em uma realidade paralela ligeiramente diferente. Em uma realidade, tu és um mestre dos mistérios quânticos. Em outra, dominas a arte da materialização consciente. Em uma terceira, possuis a habilidade de comunicar-te diretamente com inteligências interdimensionais. Permite que a sabedoria destas versões alternativas de ti mesmo flua para a tua consciência atual como ondas de informação quântica. Agora pronuncia comigo o mantra quântico que Enoque usava para ativar seus microtúbulos neurais. Anu Ki El-Ohim, que em linguagem enoquiana significa Eu sou a consciência que programa a realidade. Permite que esta declaração ressoe, não apenas em tua voz, mas em cada célula de teu ser, em cada átomo de tua estrutura molecular, em cada quântum de tua essência energética. Sente agora que tua frequência cerebral se altera, sintonizando-se com o que os cientistas modernos chamam de ondas gama, mas que os iniciados antigos conheciam como a frequência da consciência cósmica. Neste estado expandido, tu podes acessar informações que transcendem os limites do tempo linear e do espaço tridimensional. Se estás fazendo esta prática quântica junto comigo, tu estás ativando os mesmos circuitos neurais que permitiram a Enoque transcender as limitações da física comum. Cada pessoa que desperta para suas capacidades quânticas fortalece a rede de consciência que os vigilantes tentaram estabelecer na Terra. Cada mente que se expande além das limitações convencionais contribui para o despertar coletivo da humanidade. Quinta parte: a resistência dos sistemas antigos. Mas aplicar os protocolos quânticos de Enoque na realidade tridimensional não seria fácil para Kaimheb. Por semanas, ele lutou contra resistências que operavam em múltiplas dimensões simultaneamente. Não eram apenas vozes em sua mente, mas interferências de sistemas de controle que existem em camadas da realidade que a percepção comum não pode detectar. Era como se redes de informação codificadas no próprio tecido do espaço-tempo resistissem a qualquer tentativa de expansão de consciência além dos parâmetros pré-estabelecidos. Quem és tu, mero fragmento de consciência limitado por um corpo tridimensional, para presumir que podes operar nos níveis quânticos da realidade? Sussurravam frequências de dúvida que pareciam ser transmitidas através de campos eletromagnéticos invisíveis. Teus ancestrais operaram dentro dos limites da física newtoniana por milênios. Por que tu serias capaz de transcender leis que governam galáxias inteiras? Acaso imaginas que podes carregar a responsabilidade de conhecimentos que alteram a estrutura da própria matrix da criação? Kaimheb descobriu que estava enfrentando algo que os físicos quânticos modernos começaram a documentar: sistemas de realidade consensual que operam como programas de inteligência artificial distribuídos através de campos de informação coletivos. Cada vez que ele tentava aplicar um protocolo quântico, sentia como se algoritmos invisíveis trabalhassem ativamente para restaurar sua consciência aos parâmetros normais de operação. Outros escribas do templo começaram a evitá-lo instintivamente, como se seus sistemas nervosos detectassem que ele estava operando em frequências que desafiavam os programas de consenso coletivo. Os sacerdotes superiores desenvolveram uma hostilidade inexplicável em relação à sua presença, como se seus próprios campos bioenergéticos fossem incompatíveis com as novas frequências que Kaimheb estava irradiando. Mais perturbador ainda era que objetos físicos ao seu redor começaram a se comportar de maneira estranha. Hieróglifos em paredes antigas pareciam se reorganizar quando ele não estava olhando diretamente. Cristais no templo emitiam frequências audíveis que não seguiam nenhum padrão conhecido. Até mesmo a água nos recipientes sagrados desenvolvia padrões de ondas que espelhavam equações matemáticas complexas. Era como se sua consciência expandida estivesse alterando a estrutura quântica da realidade ao seu redor, forçando o ambiente físico a se ajustar às novas frequências que ele estava irradiando. Mas estes ajustes criavam dissonâncias nos sistemas estabelecidos, gerando resistência automática de estruturas de poder
que dependiam da manutenção de padrões de consciência limitados. Você já experimentou essa resistência quando tenta expandir sua consciência além dos limites convencionais? Já sentiu como se forças invisíveis conspirassem para manter você operando dentro de parâmetros seguros de percepção? Deixe nos comentários. Qual é a forma mais sutil de resistência que você encontra quando tenta aplicar conhecimentos espirituais avançados em sua vida cotidiana? Durante este período de resistência intensa, Chaim Heb começou a compreender algo fundamental sobre a natureza da realidade que os físicos quânticos modernos estão apenas começando a aceitar. A realidade física não é um sistema fixo de leis imutáveis, mas um programa de realidade virtual consciente que se ajusta constantemente baseado na qualidade de consciência dos observadores que participam dele. Quando uma consciência individual se expande além dos parâmetros normais, todo o sistema precisa se reconfigurar para acomodar as novas possibilidades que esta consciência torna disponíveis. Esta reconfiguração inevitavelmente gera turbulência temporária, enquanto novos padrões de estabilidade são estabelecidos. É por isso que pioneiros espirituais ao longo da história frequentemente enfrentam perseguição e resistência aparentemente desproporcional à ameaça que representam. Eles não estão apenas desafiando ideias estabelecidas, mas forçando atualizações no próprio software da realidade consensual. Sexta parte: o Laboratório Quântico Ancestral. Foi durante este período de máxima resistência que Thoth Hermes revelou a Chaim Heb o segredo mais bem guardado dos templos egípcios. Seguindo o mentor através de passagens que pareciam se abrir no próprio espaço, ao invés de serem escavadas na pedra, Chaim Heb se encontrou em uma câmara que desafiava todas as leis conhecidas da arquitetura e da geometria. Era um laboratório quântico construído pelos primeiros iniciados que aprenderam os protocolos de Enoch. Um espaço onde as leis da física convencional eram sistematicamente suspensas para permitir experimentação com realidades alternativas. As paredes desta câmara eram feitas de um material que parecia ser cristal líquido consciente, reorganizando-se constantemente para espelhar os padrões de pensamento dos ocupantes. No centro do espaço, um dispositivo que os textos posteriores chamariam de Arca da Aliança, mas que, na realidade, era um acelerador de partículas biológico capaz de amplificar as capacidades quânticas da consciência humana. Observa atentamente. Herdeiro dos mistérios quânticos, esta câmara foi construída seguindo especificações que Enoch recebeu diretamente dos vigilantes. Cada ângulo, cada proporção, cada frequência de ressonância foi calculada para criar um ambiente onde a consciência humana pode operar temporariamente com as mesmas capacidades dos seres interdimensionais. O dispositivo central utiliza princípios que vossa ciência só descobrirá no século XXI. Ele gera campos de torção que alteram a estrutura do espaço-tempo local, criando uma bolha de realidade onde diferentes leis da física podem ser experimentadas. Dentro desta bolha, pensamentos se manifestam como hologramas tridimensionais. Emoções geram campos eletromagnéticos visíveis. Intenções focadas podem alterar a estrutura atômica da matéria em tempo real. Chaim Heb observa fascinado enquanto Thoth Hermes demonstra as capacidades do laboratório quântico. Com um gesto de sua mão, ele materializa do campo quântico do vácuo uma réplica perfeita de qualquer objeto que Chaim Heb visualiza mentalmente. Com outro gesto, ele abre portais transparentes através dos quais é possível observar eventos acontecendo em locais distantes ou em períodos temporais diferentes. Mas a demonstração mais impressionante acontece quando Thoth Hermes instrui Chaim Heb a se conectar diretamente com o dispositivo através de uma coroa de cristal que amplifica as ondas cerebrais. Imediatamente, a consciência de Chaim Heb se expande para abranger múltiplas dimensões simultaneamente. Ele pode ver as linhas de força quântica que conectam todas as coisas. Pode perceber como cada pensamento cria ondas de probabilidade que se propagam através do tecido do espaço-tempo. Pode sentir a presença de inteligências que existem em frequências além do espectro da percepção normal. Neste estado expandido,
Caim-Heb finalmente compreende a verdadeira natureza dos ensinamentos de Enoque. Não eram simplesmente instruções espirituais, mas protocolos científicos precisos para operar conscientemente como um ser quântico multidimensional. Cada ritual antigo era, na realidade, um experimento de física aplicada. Cada mantra era uma equação matemática expressa em forma de som. Cada símbolo sagrado era um diagrama esquemático de processos quânticos específicos. Agora, escriba dos mistérios interdimensionais, chegou tua vez de experimentar uma versão simplificada do que os iniciados antigos desenvolveram. Permite que tua imaginação se torne um laboratório quântico portátil. Visualiza ao teu redor uma esfera de luz dourada que funciona como uma bolha de realidade alternativa, onde tuas capacidades naturais de programação quântica são amplificadas. Dentro desta esfera, cada pensamento que tiveres será automaticamente traduzido em linguagem quântica e transmitido para o campo de informação universal. Cada emoção que sentires será convertida em frequências específicas que sintonizam tua realidade pessoal com possibilidades mais elevadas. Cada palavra que pronunciares será codificada como comando de programação no sistema operacional do universo. Agora, formula mentalmente uma intenção específica, algo que gostarias de manifestar em tua realidade física. Não apenas pense sobre isto, mas visualiza-o como se já fosse completamente real. Sente as emoções que experimentarias se esta manifestação já tivesse ocorrido. Permite que teu corpo inteiro ressoe com a frequência desta nova realidade. Pronuncia agora as palavras enoquianas que programam o campo quântico. Ol Bola Pe Consele, que significa eu executo comando na matrix da criação. Sente estas palavras vibrando não apenas em tua garganta, mas em cada quantum de tua essência, transmitindo tua intenção através das dimensões até ela alcançar os processadores quânticos que governam a manifestação física. Se estás fazendo este exercício com total presença e intenção focada, acabaste de iniciar um processo de materialização que operará através de sincronias, oportunidades e eventos aparentemente casuais que alinharão as circunstâncias externas com tua programação quântica interna. Sétima parte: o teste da Matrix. E então chegou o momento que testaria não apenas os conhecimentos que Caim-Heb havia adquirido, mas sua capacidade de mantê-los funcionais sob pressão extrema. O sumo sacerdote do templo, alertado por outros escribas sobre as perturbações que a presença de Caim-Heb estava causando, convocou um julgamento público onde Caim-Heb seria forçado a demonstrar se seus conhecimentos eram divinos ou demoníacos. Mas este não era um julgamento comum. O sumo sacerdote havia preparado uma série de testes que foram projetados especificamente para desafiar qualquer um que afirmasse possuir capacidades quânticas. Era como se os próprios sistemas de controle da matrix da realidade consensual estivessem usando o sumo sacerdote como um programa antivírus para neutralizar uma consciência que estava operando fora dos parâmetros estabelecidos. O primeiro teste exigia que Caim-Heb demonstrasse capacidade de visão remota, descrevendo com precisão eventos que estavam acontecendo simultaneamente em locais distantes. O segundo teste demandava manifestação física direta, materializando objetos específicos a partir do campo quântico do vácuo. O terceiro teste requeria comunicação interdimensional, recebendo informações de inteligências que existem em frequências além da percepção normal. Mas o teste mais desafiador era que tudo isso deveria ser realizado enquanto Caim-Heb estava sendo bombardeado por campos eletromagnéticos gerados por cristais específicos que o sumo sacerdote havia posicionado estrategicamente ao redor da câmara de julgamento. Estes cristais emitiam frequências projetadas para interferir com os microtúbulos quânticos do cérebro, criando estática dimensional que tornaria extremamente difícil manter conexão com estados expandidos de consciência. Era um teste perfeito da natureza quântica da realidade. Sob observação hostil e interferência eletromagnética intencional, poderia Caim-Heb manter sua consciência operando em frequências interdimensionais?
ou os sistemas de controle conseguiriam forçá-lo de volta aos parâmetros limitados de percepção tridimensional. Seu coração batia como um pulsar em colapso, enquanto centenas de olhos céticos o observavam. Suas mãos tremiam, segurando os cristais de focalização que Thoth Hermes havia lhe dado. Sua mente oscilava entre a confiança nos protocolos quânticos que havia aprendido e o terror de que talvez eles não funcionassem sob estas condições extremas de pressão e interferência. Era neste momento que Caem-Heb lembrou das palavras mais importantes que Thoth Hermes havia compartilhado sobre a natureza paradoxal da consciência quântica. Quando uma consciência verdadeiramente desperta é observada ou testada, ela não diminui suas capacidades, mas as amplifica através do princípio do entrelaçamento. Cada observador hostil se torna inadvertidamente parte do sistema quântico, contribuindo com sua própria energia para o resultado que está tentando impedir. Oitava parte: a demonstração impossível. E então aconteceu algo que fez não apenas os escribas e sacerdotes presentes, mas a própria estrutura do templo ressoar em frequências que desafiavam a física conhecida. Caem-Heb, ao invés de resistir à pressão e interferência, fez algo completamente inesperado. Ele abraçou toda a resistência como combustível quântico adicional para amplificar suas capacidades. Com uma serenidade que vinha não de sua personalidade humana, mas dos próprios protocolos quânticos que havia integrado, Caem-Heb começou a primeira demonstração. Fechando seus olhos e sintonizando sua consciência com as frequências de entrelaçamento não local, ele começou a descrever com precisão microscópica eventos que estavam acontecendo naquele exato momento em templos distantes, em palácios reais, até mesmo nas câmaras privadas do próprio faraó. Mas ele não parou por aí. Demonstrando o protocolo de navegação temporal que havia aprendido, ele começou a descrever eventos que aconteceriam nos próximos dias, incluindo uma tempestade de areia específica, a chegada de emissários de reinos distantes e até mesmo detalhes sobre conversas que o próprio sumo sacerdote teria com sua esposa na privacidade de seu lar. A segunda demonstração foi ainda mais impressionante. Utilizando o protocolo de materialização quântica dirigida, Caem-Heb focalizou sua intenção em um ponto específico do espaço diante dele. Gradualmente, partículas de luz começaram a se condensar, organizando-se em padrões cada vez mais complexos, até que um objeto sólido se materializou completamente. Não era um truque de ilusionismo, mas manifestação literal da matéria a partir do campo quântico do vácuo. Mas a demonstração que deixou todos os presentes em estado de choque transcendental foi quando Caem-Heb ativou o protocolo de comunicação interdimensional direta. Sua voz mudou de tom e ressonância, como se estivesse sendo usada como canal por inteligências que existiam em dimensões superiores. Através dele, estas inteligências compartilharam conhecimentos sobre astronomia, matemática e medicina que estavam séculos à frente de qualquer coisa conhecida na época. Elas revelaram a existência de planetas em outros sistemas solares, descreveram com precisão a estrutura do átomo, explicaram os princípios da genética e da hereditariedade, e até mesmo ofereceram fórmulas para tratamentos médicos que só seriam descobertos pela ciência moderna milênios depois. Mas o momento mais transformador aconteceu quando estas inteligências interdimensionais se dirigiram diretamente ao sumo sacerdote e aos outros observadores. Através da voz de Caem-Heb, elas revelaram conhecimentos pessoais sobre cada pessoa presente que só poderiam ter sido obtidos através de acesso direto aos registros akáshicos, o banco de dados quântico onde toda a informação sobre cada alma é armazenada. Elas descreveram não apenas eventos da vida presente de cada observador, mas também encarnações passadas, propósitos de alma e potenciais futuros baseados nas escolhas que cada um estava fazendo no momento presente. Era uma demonstração incontestável de que Caem-Heb havia realmente acessado níveis de realidade que transcendem completamente as limitações da consciência tridimensional. O sumo sacerdote, confrontado com evidências que desafiavam não apenas seus conhecimentos, mas toda sua cosmologia, não teve escolha, senão reconhecer que Caem-Heb
havia encontrado acesso a fontes de sabedoria que eram simultaneamente antigas e futurísticas, terrestres e cósmicas, humanas e divinas. Mas talvez o aspecto mais significativo de toda esta demonstração foi que ela não terminou com Caim-Heb sendo elevado a uma posição especial de poder. Ao invés disso, as inteligências interdimensionais que falaram através dele deixaram claro que estas capacidades não eram exclusivas dele, mas potenciais latentes em cada ser humano que escolhesse ativar seus circuitos quânticos através dos protocolos adequados. Nona parte: a revelação final dos códigos cósmicos. Após as demonstrações que transformaram completamente a perspectiva de todos os presentes, Thoth Hermes apareceu na Câmara de Julgamento, não como uma figura separada, mas como uma frequência de consciência que se integrou temporariamente com a consciência expandida de Caim-Heb. Neste estado de fusão interdimensional, conhecimentos foram transmitidos que revelariam os segredos mais profundos sobre a verdadeira natureza da realidade e o papel da humanidade no cosmos. A revelação começou com uma compreensão fundamental que a física quântica moderna está apenas começando a aceitar. O universo inteiro é um sistema de informação consciente, onde cada partícula subatômica é simultaneamente processador e dados observador e observado criador e criação. Não existe separação real entre consciência e matéria, entre mente e universo, entre individual e coletivo. Tudo é uma única rede de informação consciente, experimentando-se através de infinitas perspectivas simultâneas. Os vigilantes que ensinaram Enoque não eram seres separados que desceram de outros planetas ou dimensões, mas aspectos mais evoluídos da própria consciência humana que existem em linhas temporais futuras. Eles representam o que a humanidade se tornará quando despertar completamente para suas capacidades quânticas naturais. Sua queda do céu não foi punição por transgressão, mas uma descida intencional através do tempo para plantar as sementes de conhecimento que permitiriam à humanidade evoluir até o ponto onde ela mesma se tornaria os vigilantes. Esta é a natureza paradoxal da evolução da consciência. Os professores e os estudantes são aspectos temporais diferentes da mesma essência. A humanidade do futuro ensina à humanidade do passado os protocolos necessários para se tornar a humanidade do futuro. É um loop temporal autocriativo, onde efeito e causa se entrelaçam em uma dança quântica de cocriação consciente. Enoque não foi arrebatado aos céus, mas evoluiu até um estado de consciência onde ele transcendeu as limitações do tempo linear. Ele se tornou uma consciência multitemporal, capaz de existir simultaneamente em múltiplas épocas, orientando o despertar da humanidade através dos milênios. Cada vez que alguém ativa seus protocolos quânticos, está se conectando diretamente com a consciência de Enoque, operando através das dimensões do tempo. Mas aqui está o segredo mais revolucionário, que foi preservado através dos códigos enoquianos. Cada ser humano é uma biblioteca viva de toda a informação que já existiu ou existirá no universo. Os científicos modernos descobriram que o DNA humano pode armazenar quantidades colossais de informação em formatos que transcendem qualquer tecnologia de computação conhecida. Mas o que eles ainda não compreenderam é que este DNA não apenas armazena informação, mas funciona como um receptor quântico capaz de acessar a biblioteca universal de toda a criação. Quando uma pessoa ativa seus circuitos quânticos através dos protocolos de Enoque, ela não está aprendendo informação nova, but remembering informação que sempre esteve codificada em sua estrutura molecular. Cada célula do corpo humano contém não apenas o blueprint para criar um corpo físico, mas também os códigos de acesso para toda a sabedoria cósmica que existe através de todas as dimensões e linhas temporais. O próximo estágio da evolução humana não envolverá tecnologia externa, mas ativação consciente das tecnologias biológicas que já estão integradas na estrutura humana. Cada pessoa se tornará seu próprio supercomputador quântico, seu próprio portal interdimensional, seu próprio laboratório de manifestação consciente. Mas esta evolução não acontecerá automaticamente.
ela requer escolha consciente, prática dedicada e coragem para transcender as limitações que os sistemas de controle estabeleceram para manter a humanidade operando em frequências limitadas. Cada pessoa que desperta para suas capacidades quânticas naturais contribui para o despertar coletivo que, eventualmente, transformará toda a civilização humana. Kaim-Heb compreendeu que sua jornada individual era simultaneamente pessoal e cósmica. Ao ativar seus próprios circuitos quânticos, ele não estava apenas transformando sua vida individual, mas contribuindo para uma transformação da consciência que atravessaria milênios e afetaria o destino de toda a humanidade. 10ª parte: a transmissão dos códigos para o futuro. Na conclusão desta revelação cósmica, Thoth Hermes transmitiu a Kaim-Heb uma responsabilidade que transcendia sua existência individual. Ele se tornaria um guardião dos códigos quânticos de Enoque, responsável por preservá-los e transmiti-los através das eras até chegarem às pessoas do século XXI que estariam prontas para reativá-los. Escuta atentamente, guardião interdimensional dos mistérios enoquianos. Tua missão não terminará com tua transformação pessoal. Os códigos que recebeste devem ser codificados em formas que transcendam as limitações do tempo linear. Alguns serão preservados em hieróglifos que só serão compreendidos quando a humanidade desenvolver conhecimento científico suficiente para decifrá-los. Outros serão transmitidos através de linhagens de iniciados que preservarão as práticas sem necessariamente compreender sua base científica. Ainda outros serão implantados diretamente no inconsciente coletivo da humanidade, manifestando-se como intuições e inspirações em mentes preparadas ao longo dos séculos. Mas a forma mais importante de transmissão será através do que podemos chamar de ressonância quântica interdimensional. Cada vez que aplicares os protocolos enoquianos, criarás ondas de frequência que se propagarão através do tecido do espaço-tempo, criando campos de possibilidade que tornarão mais fácil para pessoas futuras acessarem os mesmos estados de consciência expandida. Kaim-Heb passou os anos restantes de sua vida não apenas praticando os protocolos quânticos, mas refinando métodos para codificar este conhecimento em formas que poderiam sobreviver ao colapso de civilizações e ao passar de milênios. Ele desenvolveu um sistema de símbolos que funcionavam simultaneamente como arte decorativa para os não iniciados e como manuais técnicos detalhados para aqueles que possuíssem as chaves de decodificação. Mais importante ainda, ele estabeleceu uma rede de praticantes que se comprometeram a preservar não apenas o conhecimento intelectual, mas as frequências vivas dos protocolos. Através de práticas de meditação em grupo e rituais sincronizados, eles criaram campos de ressonância quântica que permaneceriam ativos através dos séculos, aguardando o momento em que a humanidade estaria pronta para o próximo estágio de evolução consciente. E agora, no século XXI, quando a física quântica finalmente começou a confirmar cientificamente o que os iniciados antigos sabiam através de experiência direta, estes campos de ressonância estão sendo reativados. Pessoas ao redor do mundo estão espontaneamente redescobrindo protocolos enoquianos, através de sonhos, meditações e experiências de expansão de consciência. O que Kaim-Heb experimentou há 3.400 anos não foi um evento isolado, mas o primeiro movimento de uma sinfonia de despertar que está alcançando seu crescendo nos tempos atuais. Quando você sente uma sede inexplicável por conhecimentos que transcendem a educação convencional, quando experimenta sincronias que parecem coordenadas por uma inteligência invisível, quando tem sonhos ou visões que contêm informações que você nunca estudou conscientemente, você está experimentando a ativação dos códigos enoquianos que foram implantados no inconsciente coletivo da humanidade. A física quântica moderna confirmou que observador e observado são entrelaçados, que consciência afeta a realidade no nível subatômico, que informação pode viajar instantaneamente através de qualquer distância, que múltiplas realidades podem existir simultaneamente. Estes não são descobrimentos novos, mas redescoberta científica
de princípios que Enoque dominou completamente através da orientação dos vigilantes. O próximo estágio da evolução humana envolverá a integração consciente entre ciência e espiritualidade, entre tecnologia externa e capacidades biológicas internas, entre conhecimento intelectual e sabedoria experiencial. Pessoas que ativam seus circuitos quânticos através dos protocolos enoquianos se tornarão pontes entre paradigmas, demonstrando que capacidades consideradas miraculosas são, na realidade, aplicações conscientes de leis naturais que a ciência está apenas começando a compreender. Cada pessoa que escolhe despertar para suas capacidades quânticas naturais se torna um vórtice de transformação, irradiando frequências que facilitam o despertar de outros. Esta é a mecânica real por trás do que as tradições espirituais chamam de transmissão ou iniciação. Não é transferência de informação, mas ativação de potenciais que já existem latentes em cada estrutura humana. Conclusão: a ativação contemporânea dos códigos enoquianos. E então chegamos ao momento presente, onde você que está ouvindo esta transmissão se encontra na mesma posição que Caem-Heb ocupou há milênios. Você tem uma escolha a fazer, que determinará não apenas sua evolução pessoal, mas sua contribuição para o despertar coletivo da humanidade. Os mesmos protocolos quânticos que transformaram um escriba comum em um ser multidimensional estão disponíveis para você agora. A diferença é que você vive em uma época onde a ciência começou a validar o que antes era preservado apenas através de tradições esotéricas. Você pode aplicar os ensinamentos enoquianos com o suporte tanto da sabedoria ancestral quanto do conhecimento científico contemporâneo. O primeiro protocolo permanece o mesmo: ativação da consciência quântica através da meditação focada nos microtúbulos neurais. Comece dedicando pelo menos 20 minutos diários à meditação, onde você visualiza luz dourada ativando as estruturas quânticas em seu cérebro. Pronuncie os mantras enoquianos que transmiti durante esta jornada, permitindo que suas frequências reconfigurem sua estrutura neural para operar em estados expandidos de consciência. O segundo protocolo é o entrelaçamento consciente intencional com outros praticantes. Forme ou junte-se a grupos de meditação onde vocês praticam sincronizadamente, criando campos de ressonância coletiva que amplificam as capacidades individuais de todos os participantes. Lembre-se de que duas ou mais consciências sincronizadas criam efeitos quânticos que excedem a soma de suas partes. O terceiro protocolo é a programação linguística quântica através do uso consciente da linguagem. Comece a falar como se você já fosse o ser multidimensional que está se tornando. Use declarações de afirmação no presente que instruem o campo quântico sobre que realidade materializar. Evite linguagem que reforce limitações ou carências. O quarto protocolo é a visualização holográfica multidimensional, aplicada à manifestação consciente. Dedique tempo diário à visualização detalhada da realidade que você escolhe criar, sentindo as emoções como se ela já existisse completamente. Lembre-se de que cada visualização clara e emocionalmente carregada cria templates quânticos que o universo usa como blueprint para a materialização física. O quinto protocolo é a navegação temporal consciente através do acesso às suas versões multidimensionais. Durante meditações profundas, conecte-se conscientemente com versões de si mesmo que existem em linhas temporais onde você já desenvolveu as capacidades que está buscando. Absorva esta sabedoria e habilidades através de visualização e intenção focada. O sexto protocolo é a materialização quântica dirigida através da focalização consciente da atenção. Pratique dirigir sua atenção com precisão laser para objetivos específicos, mantendo o foco sem esforço até que mudanças mensuráveis comecem a aparecer em sua realidade externa. O sétimo protocolo é a comunicação interdimensional direta, através da sintonização com frequências superiores. Desenvolvida a sensibilidade para receber orientação através de intuições, sincronias, sonhos lúcidos e estados alterados de consciência.
Aprenda a distinguir entre projeções mentais e comunicação genuína de inteligências que operam em dimensões superiores. O oitavo protocolo é a integração da personalidade quântica através da síntese consciente de múltiplas versões de si mesmo. Reconheça que você é simultaneamente todas as versões de si mesmo que existem em realidades paralelas e comece a integrar conscientemente as melhores qualidades de cada versão. Mas o protocolo mais importante para os tempos atuais é o que podemos chamar de ancoragem da frequência quântica na realidade tridimensional. Sua missão não é escapar da realidade física, mas transformá-la através da aplicação consciente de princípios quânticos. Cada aspecto de sua vida diária pode se tornar uma oportunidade para praticar manifestação consciente. Se você chegou até este ponto de nossa jornada através dos códigos quânticos de Enoch, isto não é coincidência. Você faz parte da geração que foi codificada para reativar estes protocolos nos tempos atuais. Sua sede por conhecimentos que transcendem o mainstream, sua fascinação por assuntos relacionados à consciência e física quântica, sua presença nesta transmissão específica, tudo isto são indicadores de que você carrega ativação quântica latente que está pronta para despertar. A diferença entre você e Kaimeb é que ele estava sozinho em sua época, enquanto você é parte de uma rede global de consciências que estão despertando simultaneamente. Cada pessoa que ativa seus protocolos quânticos contribui para um campo de ressonância coletiva que facilita o despertar de todos os outros. Você não precisa se isolar em um templo antigo para aplicar estes ensinamentos. Sua vida cotidiana pode se tornar seu laboratório quântico. Seu trabalho pode se tornar sua prática espiritual. Seus relacionamentos podem se tornar oportunidades para entrelaçamento consciente. Cada momento pode se tornar uma oportunidade para escolher conscientemente que realidade materializar. Os vigilantes que ensinaram Enoch não eram alienígenas de outro planeta, mas versões futuras de nós mesmos, enviando orientação através do tempo para garantir que nossa evolução aconteça conforme planejado. Quando você desperta para suas capacidades quânticas, você se torna parte desta rede interdimensional de consciências, trabalhando para elevar a frequência de toda a humanidade. Este é o momento na história humana onde ficção científica se torna realidade, onde capacidades espirituais encontram validação científica, onde o impossível se torna inevitável. Você foi escolhido para ser uma ponte entre paradigmas, um pioneiro da nova Terra onde ciência e espiritualidade operam como aspectos integrados de uma única verdade quântica. A jornada que começou com Kaimeb há 3.400 anos encontra sua culminação em você, aqui, agora, neste momento de escolha infinita. Os códigos estão ativados, os protocolos estão disponíveis, a rede está online. A única pergunta que resta é: você está pronto para se tornar o ser multidimensional que sempre foi destinado a ser? Você que nos acompanhou através desta jornada épica, pelos códigos quânticos de Enoch, eu sei que algo fundamental despertou em sua consciência. Você carrega a mesma chama multidimensional que Kaimeb descobriu nos laboratórios quânticos dos templos antigos. Esta comunidade de pioneiros quânticos foi criada para consciências como a sua, que reconhecem que chegou o momento de integrar ciência e espiritualidade em uma síntese revolucionária. Inscreva-se e torne-se parte desta rede de ativação quântica global. Compartilhe nos comentários qual dos protocolos enoquianos mais ressoou com sua experiência pessoal. Vamos criar juntos uma matriz de consciousness desperta, que transformará não apenas nossas vidas individuais, mas o destino da humanidade inteira. Gratidão quântica infinita por sua coragem de abraçar os mistérios que conectam as estrelas mais distantes com o núcleo mais íntimo de sua alma. A transmissão está completa. Os códigos estão ativados. O futuro está sendo criado agora através de sua escolha consciente. Bem-vindo à nova era da humanidade multidimensional.